Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 21. Quais os alimentos que Deus deu aos israelitas, no deserto rumo a Canaã? A. Carne e pão. B. Vinho e pão. C. Vinho e carne. D. Suco e pão. Tempo. Resposta certa é A. Carne e pão. Referência bíblica. Êxodo capítulo 16, versículo 12. Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão o pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. Próxima pergunta. Quantos reis ao todo foram derrotados por Josué e os israelitas? A. 11 reis. B. 21 reis. C. 31 reis. D. 41 reis. Tempo. Resposta certa é C. 31 reis. Referência bíblica. Josué capítulo 12, versículos 20 ao 24. O rei de Sinrom-Meron, o rei de Acsaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Próxima pergunta. Qual o nome que deram à serpente de bronze levantada por Moisés no deserto? A. Naja. B. Aserá. C. Neustan. D. Serastes. Tempo. Resposta certa é C. Neustan. Referência bíblica. Segundo Reis capítulo 18, versículo 4. Removeu os altares idolatrais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustan. Próxima pergunta. Qual o homem que morreu em uma forca, que era para o seu inimigo? A. Tobias. B. Amã. C. Naamã. D. Mardoqueu. Tempo. Resposta certa é B. Amã. Referência bíblica. Ester capítulo 7, versículo 10. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Próxima pergunta. Qual sacerdote que ficou mudo, por não acreditar nas palavras do anjo? A. Eli. B. Caifás. C. Eleazar. D. Zacarias. Tempo. Resposta certa é D. Zacarias. Referência bíblica. Lucas capítulo 1, versículos 19 ao 22. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas.
Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Próxima pergunta. Quais os apóstolos que curou um aleijado de nascença ao pedir esmolas a eles? A. Paulo e Silas. B. Pedro e Paulo. C. Pedro e João. D. João e Paulo. Tempo. Resposta certa é C. Pedro e João. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículos 3 ao 9. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Próxima pergunta. Quem era o sumo sacerdote de Israel, quando Jesus foi crucificado? A. Anás. B. Jairo. C. Caifás. D. Nicodemos. Tempo. Resposta certa é C. Caifás. Referência bíblica. João capítulo 11, versículos 49 ao 52. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. Próxima pergunta. Eucana tinha duas mulheres com os nomes de Sara e Isabel. Esta afirmação é verdadeira. Falsa. Tempo. Resposta certa é falsa. Referência bíblica. 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 e 2. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Próxima pergunta. Qual homem que tinha um nome de Beltesazar a pedido do rei? A. Daniel. B. Obadias. C. Jeremias. D. José do Egito. Tempo.
Resposta certa é A. Daniel. Referência bíblica. Daniel capítulo 1, versículos 5 ao 7. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Próxima pergunta. Onde o rei Davi com seu exército mataram 18.000 edomitas? A. Vale do Sal. B. Monte Sião. C. Monte Efraim. D. Vale das Oliveiras. Tempo. Resposta certa é A. Vale de Sal. Referência bíblica. Segundo Samuel capítulo 8, versículo 13. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Perguntas bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros. Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas. Renovo.